Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Esse projeto que narra a história da capital de Goiás por meio daqueles que a administraram. Estamos aqui com o meu companheiro de vida, meu pai, pesquisador, escritor e um dos maiores interessados na historiografia de Goiás, do mundo, eu diria, o Birajara Galli. Seja bem-vindo ao projeto. 11 episódios já, pai. Vamos continuar. Estamos caminhando bem no tempo, Pablo. E muito bem. E hoje vamos falar de uma das maiores figuras da política do estado de Goiás de todos os tempos, do século XX, de todos os tempos. Íris Rezende Machado. A primeira eleição dele para prefeito se deu no ano de 1960, e ele toma 1965, e ele toma posse no ano de 1966 e segue como prefeito até 1969, quando foi cassado pela ditadura militar. Pai, me dê um breve, se é possível, acho que não será possível, me dê um resumo historiográfico de quem é Íris Rezende Machado. Eu considero a trajetória política de Íris Rezende Machado a que mais se aproxima em importância dentro da historiografia política de Pedro Ludovico Teixeira. Eu acho, no meu entender, na minha interpretação, na minha leitura histórica, né, aquele quem mais se aproxima da importância histórica de Pedro Ludovico. Íris Rezende Machado, Fábio, nasceu na vizinha cidade natal do seu pai, né, que é Pires do Rio. Íris nasceu em Cristianópolis no dia 22 de dezembro de 1933, filho do senhor Filosofo Machado Carneiro e da dona Genoveva Rezende Carneiro, segundo filho de 5 irmãos. Primeiro, Pablo, de Orlando, primogênito, Orlando Alves Carneiro, que eu tive a alegria e recebi um grande presente na época do Dr. Paulo Afonso, então presidente da FIEG, quando eu fui convidado para biografar o irmão primogênito de Íris Rezende Machado, quando eu pude, então, conhecer um pouco mais da intimidade, né, essa família, essa fantástica família. Então, Orlando, o primogênito, e o segundo, o Jairo, Otoniel e a Iracema, a caçula. Em 1949, Pablo, a família empreendeu mudança para Goiânia. Na frente vieram o seu Filósofo e o primogênito, né? O Orlando Alves Carneiro, que o pai havia adquirido umas terras na cidade vizinha de Biscoito Duro, a Goiânia, umas terras que ele arrendou. Então, em 1949, vieram os 2 primeiros. Aí, no mesmo ano, no final do ano, aí o restante da família veio para Goiânia e foram residir no bairro de Campinas. E no bairro de Campinas, Pablo, que foi o reduto, né, primeiro, eleitoral, político, de Íris Rezende Machado, no livro, o seu Orlando Alves Carneiro, né, comentou comigo que um dos trabalhos, né, que ele fazia com o irmão Íris era pegar uma carroça para vender lenha retirada dessa fazenda arrendada em Goiânia, né, que o pai havia arrendado, né, e saía pelas ruas de Campinas, né, e gritando: carroça de lenha, R$5.000. Então, eu acredito, né, que tenha sido pela primeira vez, a primeira oportunidade, né, de quem a historiografia política, né, haveria de tornar muito íntima, né, aquela voz, né, gritando pela Avenida 24 de Outubro, né, carroça, R$5.000. Íris, é uma coisa interessante, mas
o senhor Orlando contava isso, que a pessoa que eu aprendi a gostar demais, né? Assim, com muita alegria, com muito entusiasmo, Pablo, de poder fazer essa narrativa, né, dos primeiros momentos da família aqui. Bom, vamos para a trajetória do Íris. O Íris, o Pablo, ele fez os seus primeiros estudos aqui em Goiânia e graduou em Direito pela Universidade Federal de Goiás e casou-se com a sua xará, né? Íris Araújo Rezende, de trajetória política também conhecida, senadora suplente que assumiu o mandato do então senador quando ele se desligou o mandato para assumir o Palácio das Esmeraldas na eleição de 94. Ela era suplente, assumiu a sua cadeira no Senado e, posteriormente, também deputada federal eleita. Ô, pai, então, só um parênteses aqui. Eu, quando era pequeno, eu jurava que era nome artístico dela. Eu não sabia que era nome de identidade, entendeu? Porque eu acho, assim, Íris já não é um nome lá muito usual, né? E você casar com uma pessoa com o mesmo nome seu, eu jurava que era pela força do nome do Íris, que ela também tinha colocado Íris. Quando eu descobri isso, já velho, já cursava jornalismo, já falei, é nome de identidade, tá no RG dela, eu fiquei impressionadíssimo. É uma extrema coincidência, né, Pablo? Mas aconteceu. Aconteceu, né? É o casal Íris e Íris. E eles tiveram 3 filhos: o Cristiano, a Ana Paula e a Adriana. Agora, a vida política, Pablo. Sim. Então, o Íris, né, desde o seu período estudantil, né, manifestou o dom, né, pelo exercício, pela política. Foi presidente do Grêmio Literário Castro Alves, da Escola Técnica de Campinas. E a primeira vez que ele se submeteu às urnas foi em 1958 pelo PTB. E foi, na eleição, o vereador mais bem votado, em termos proporcionais, né, da história política desse pleito. E, posteriormente, presidiu a Câmara Municipal. Em 1962, foi eleito deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa. Na época do Mauro, né, foi o líder do governo na Assembleia. E uma coisa interessante, Pablo, quando pesquisando a vida de Jaime Câmara, numa das entrevistas que o Jaime Câmara concedeu, uma histórica entrevista ao jornal Opção, ele disse que foi ele que conversou com o Íris e disse: Íris, olha, você precisa migrar de sigla partidária. Eu sugiro que você faça a sua filiação no PSD. E o Íris atendeu a sugestão de Jaime Câmara, né, e se filiou ao PSD. E foi justamente com o PSD que ele foi eleito prefeito de Goiânia em 1965. Mas daqui a pouco nós voltaremos a esse fato, que é o enfoque da gravação do programa de hoje, Pablo. E prefeito de Goiânia pela primeira vez. Toma uma aguinha, Pablo. É importante. O tempo está muito seco, temos que nos hidratar. Muito seco. Posteriormente, essa gestão interrompida, né, pela sua cassação, que nós falaremos daqui a pouco, ele, o Pablo, foi o retorno democrático para a escolha de governadores em 82. Ele disputou a eleição com Otávio Lage, já, né, pela sigla do PMDB. E obteve uma vantagem fantástica, né, com 2 dos 3 terços de votos válidos. Né? E em 1982,
Depois, ele, em 86, ele se afasta para assumir o Ministério da Agricultura no governo de José Sarney. Volta como governador do estado em 91. Depois, ele se afasta em 94 para candidatar-se e ser eleito senador. E depois ele se licencia em 97 para assumir o Ministério da Justiça, já no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2004, né, retorna à prefeitura pela segunda vez pelas urnas, o fato que se repete em 2008 e em 2016, né, pela quarta vez, né, aos dias de hoje. Mas, Pablo, a nossa pauta hoje é a eleição de Íris pela primeira vez. Prefeito eleito em 3 de outubro de 1965, Pablo, aos 31 anos de idade. Aos 31 anos de idade. O Íris disputou a eleição, Pablo, mais uma vez, para um candidato que se submeteu a 2 vezes a governador do estado e 2 vezes a prefeito também, que é o Juca Ludovico de Almeida. Juca Ludovico. Mais uma vez, a oposição, porque no governo, né, era de Mauro Borges Teixeira, que seria eleito também, pela UDN, sai candidato o Juca Ludovico de Almeida, Pablo, pela 4ª vez. 2 vezes candidato a governador, né? Uma eleito, uma que ele perdeu para o Jerônimo Coimbra Bueno, depois que ele ganha ainda na sigla do PSD com o Galeno Paranhos, que era outro dissidente do PSD, né? E que anos mais tarde ele perde essa eleição, né, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 10 anos depois, essa eleição foi desconsiderada, mas já tinha passado. E depois esse candidato novamente a prefeito e pela segunda vez a prefeito. E, Pablo, o Íris teve, disputando com José Ludovico de Almeida, o Juca Ludovico, uma frente muito boa, muito expressiva, Pablo, muito expressiva. Dos 45 mil votos e 564 computados, ele obteve 26.912 votos contra 18.652, com uma diferença de 8.260 votos de frente, Pablo. Bem expressivo. Bem expressiva a votação, bem expressiva. Impressionante, um percentual muito alto a votação para alguém que uma trajetória meteórica, né? De vereador para deputado, de deputado para prefeito, muito rápido. E sempre o mais bem votado, Pablo. Sempre o mais bem votado. O Íris vinha fazendo, Pablo, um excelente governo municipal, né? Populista, carismático, né? Ele implantou aquele sistema de trabalho do mutirão, né? Do regime de construção do mutirão, né? Ele asfaltou os principais bairros de Goiânia, duplicou a Avenida Anhanguera, construiu a Vila Redenção, a Vila União, a Vila Alvorada, a Vila Canaã e quase concluso o Parque Mutirama. E uma outra obra, eu vou me referir a ela daqui a pouco. E também construiu aquela extinta sede da academia da Prefeitura de Goiânia, ali na Praça Cívica, que é conhecido como Palácio das Campinas, né? Sim. Então, ele que construiu aquela sede também. E ele estava fazendo um ótimo governo, Pablo. Um ótimo governo. Até que, então, no dia 17 de outubro de 1969, a junta militar que governava o país
os ministros, né, militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, né, anunciaram a cassação do prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Pois não, Pablo? Deixa, só fazer em relação às obras, né? Uma das críticas que fizeram muito a esse momento em que Íris colocou muita coisa na praça é que teve um acréscimo de impostos, né, na cidade, na cobrança de impostos. E aí essas reclamações chegaram, né, ao Mauro Borges, chegaram ao Pedro Vico, e eles foram reclamar para o Íris, né? Essa história corre no bastidor político. E aí o Íris ele fez uma dinâmica que ele cobrou, uma lógica de imposto que hoje se cobra muito, que é o imposto progressivo. De quem tem mais, cobra-se mais. Então ele pegava pessoas que tinham muitos lotes em Campinas, no centro, e aumentava. E eram justamente essas pessoas que tinham acesso ao poder, acesso ao Pedro Vico, acesso ao Mauro Borges, que eram as pessoas de posse em Goiânia, né? E foram reclamar, e chegou a reclamação nele e falou assim, olha, quem tem mais tem que pagar mais, entendeu? Porque senão eu não consigo fazer a vila para quem não tem nada, sabe? Porque esse foi um argumento que o Íris usou para a reclamação que chegou às pressões políticas, né? Por conta desse acréscimo de imposto, porque, principalmente, para fazer esse tanto de obra precisava de dinheiro, né? E outro dado, só de contextualização para o nosso pessoal, pois não, Pablo. O Íris já é eleito sob o regime militar, mas ainda não haviam sido cessados os partidos políticos e nem as eleições. Em 66, o PMDB é fundado, que aí sim, o Íris migra para o PMDB, que então é MDB, né, que depois vira PMDB e depois volta a MDB. Então, já no mandato de prefeito, ele disputa ainda pelo pelo PSD, e aí em 66, quando vira a lógica do bipartidarismo, ele vai, já como prefeito de Goiânia, ele entra no MDB. E aí a gente chega um momento em 68, do dia 13, no trágico, no sombrio, no sangrento 13 de dezembro de 68, quando é promulgado o AI-5, uma das maiores barbáries da história republicana não, porque no momento da história do Brasil. E aí, aquele momento, o sucesso dos direitos políticos. E a cassação de Íris é uma consequência do AI-5 de final de 68. Pois não, pai, continue. Então, Pablo, no dia 17 de outubro de 1969, né, numa tacada só, foram cassados 10 deputados de vários estados e 4 prefeitos, Pablo. Cassado o prefeito de Petrópolis, o prefeito de Piracicaba, um prefeito do interior do Paraná, não recordo qual que é a cidade, e o Íris Rezende Machado. E o Íris, o Pablo, assim, carismático, populista, mas não tinha uma postura de esquerda, nada. Inclusive, tinha uma ótima relação, né, com os militares. Para você ver uma extrema coincidência, na manhã de 17 de outubro de 1969, que antecedeu a notícia, né, mais tarde, da cassação dele, né, os jornais, né, estampava a presença aqui em Goiânia, do brigadeiro Mário Calmon Figueiredo, comandante da 6ª Zona Aérea, né, que esteve em Goiânia, né, que estava fazendo o lançamento da Semana da Asa, que é uma comemoração que existia, né, principalmente naquele período, que era muito comemorada, que envolvia a aeronáutica. Então, ele estava justamente aqui recebendo esse brigadeiro, né, sendo que mais tarde seria dada a notícia, né, da cassação dele. Ele não tinha nada. Agora, uma coisa interessante, Pablo, o que foi que motivou a cassação do Íris? Historicamente, isso ainda não é contado. Qual o interesse pela cassação do Íris? Político, é claro, nenhuma dúvida. Mas de onde que ela veio? Quem que provocou? Pesquisando, Pablo, o Íris é um nome conhecido em Goiás. Aliás, ele estava sendo conhecido e reconhecido em Goiás. Não é um nome nacional para chegar a Brasília, embora tão pertinho, né? Para chegar a Brasília, né? E ter um olhar, né, sobre esse jovem, né? É uma coisa interessante e curiosa. Para produzirmos esse material, eu pesquisei os principais jornais da época
do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, os principais veículos. Pablo, num período de 5 anos, de 4 anos, as notícias que chegavam do IS eram mínimas, mínimas, mínimas. Não mais do que, digamos, os jornais cariocas, não mais do que 6 ou 7 notícias do IS, notas, coisas pequenas. Então, não é um nome conhecido. Então, qual que era a razão? O que provocou? Claro, adversários políticos, né? Agora, uma coisa interessante, Pablo, que me contou o ex-prefeito de Goiânia, que nós falaremos dele também no programa, com quem eu tenho o prazer de conversar sobre a historiografia goiana, né? O Hélio Mauro Umbelino Lobo, que foi prefeito de Goiânia, nomeado pelo governador Irapuã. Ele era, na época da cassação do IS, chefe de gabinete do ministro Jarbas Passarinho. Na época, o Jarbas Passarinho ocupava a pasta do Ministério do Trabalho. Aí depois ele passa para Educação e Cultura, logo em seguida. Aí ele comentou com o ministro Jarbas Passarinho, falou: ministro, ó, cassaram o IS. Né? Saiu a notícia da cassação do IS. Aí o Jarbas Passarinho falou assim: mas não pode caçar, esse é um moço jovem, né? Eu estou sabendo do trabalho dele, né? Nós precisamos de lideranças assim, né? Eu vou tentar ver se eu consigo contornar a cassação antes que ela seja publicada no Diário Oficial da Nação, da União. Aí o ministro Passarinho fala com o Hélio Mauro: Hélio, vá para Goiânia conversar com o IS. Vá para Goiânia. E o Hélio veio para Goiânia e se encontrou com o IS. IS, ó, o ministro está tentando reverter o ato, né, da sua cassação no Diário Oficial da União. Vamos aguardar. Né? E o IS ficou aguardando, porque foi cassado no dia... cassado, sim, noticiado, né? Noticiada a cassação dele no dia 17. E isso só foi efetivado realmente no dia 20 ou 21 de outubro. Me parece que é dia 21, salvo memória. E nesse período, o IS até voltou à prefeitura para despachar. Embora cassado, mas não oficialmente cassado. Mas o pleito de evitar a cassação, Pablo, não deu certo. Porque o ministro, a quem o Jarbas Passarinho procurou, e acabou assinando a cassação. Então, o intento dele não obteve sucesso. Mas que houve essa tentativa. Aí, conversando com o Hélio Mauro, que ele sempre esteve acompanhando o ministro Jarbas Passarinho, quando o IS foi eleito, em 82, assumiu o governo de Goiás, Jarbas Passarinho tinha um título, não sei se é cidadão goiano ou goianiense, para receber aqui em Goiânia. Aí o IS, sabendo, conversou com ele, falou: Hélio, eu gostaria de fazer uma recepção e receber o ministro aqui em Goiânia. E aí o Hélio providenciou para que isso ocorresse. O IS ocupou o auditório Mauro Borges, do Centro Administrativo, com todo o seu staff de secretário de Estado, presidente de autarquias, né? Toda a sua família política, inclusive a sua família pessoal. E, diante de todos, na presença do ministro Passarinho, ele falou assim: está aqui presente toda a minha família política, minha família pessoal, né? Porque eu quero publicamente te agradecer que entre outras palavras, Pablo, né? Naquele momento difícil da minha cassação, né? O senhor, né, procurou interceder e procurou evitar que isso ocorresse. Então, é um fato que foi tornado público, mas que ainda não é conhecido, né?
de ver o esforço de um ministro que havia uma dissidência de um olhar, né? Por que caçar aquele jovem que está trabalhando? Por que fazer isso? Como ele disse, nós precisamos dessas jovens lideranças, né? Então, as decisões do governo militar, né? Claro, nem sempre era compartilhado com aqueles que ocupavam cargos importantes como o ministro Jaco Passarinho, né? Durante todo o processo do regime militar e pós-militar também, Pablo. Então, é uma coisa interessante, né? E fica a pergunta, né? Quem teria interesse na cassação de Iris Rezende Machado? Tava muito claro que o Iris não ia parar como prefeito, né? Como não parou. Talvez fosse alguém já pensando ali adiante, entendeu? Na eleição de 1970, que o sonho do Iris era ser candidato a governador, e ele seria candidato a governador em um período de normalidade democrática, né? Talvez já fosse um pensamento nesse sentido aí. Mas isso é história para um pouco mais para frente. Até esse momento da cassação, pai, mais algum ponto que é importante destacar da trajetória de Iris Rezende Machado? Tem, Pablo. Quando foi anunciada a cassação de Iris Rezende Machado, até a publicação no Diário Oficial da União, veio para Goiânia para estar ao lado do Otávio Lage, que é o governador, né? O general Antônio Bandeira, que é o comandante da 11ª companhia ou batalhão, não me recordo bem, né? Para, junto com o Otávio, né? Buscarem um nome, né? Que seria o sucessor do Iris. Aí, Pablo, havia um vice-prefeito. Claro, havia um vice-prefeito, que era o Gabriel Elias Neto, né? Que foi vereador na mesma legislatura de Iris Rezende Machado, também pelo PTB, e que depois foi deputado suplente e que assumiu o cargo também pelo PTB, mas que na cassação do Iris, ele ocupava no governo de Otávio Lage o cargo de secretário de serviços sociais. E segundo a declaração de época do Otávio, ele recusou assumir o cargo de prefeito. E eu conversei com algumas das minhas fontes, né? Por qual a razão que ele teria recusado. Elas não souberam dizer, olha, foi por isso. Não souberam. Ele recusou. Aí o Otávio teve que buscar uma outra alternativa para indicar um nome. Então, Pablo, o Otávio colocou 2 nomes à disposição de Brasília. Colocou o nome de 2 secretários dele. Do secretário de Justiça, Luiz Menezes, e do então superintendente da Suplan, Leonino Leão de Ramos Caiado. E Brasília, vou dizer Brasília, né? Entre aspas, né? Acabou apontando para o nome do Leonino. Então, que foi o sucessor, né, de Iris Rezende Machado. E quando da cassação do Iris, Pablo, ele voltou para a advocacia. Foi trabalhar como advogado, né? E foi para juiz, enfim. Então, esse é um primeiro momento de Iris Rezende Machado, né? De prefeito trabalhador e de prefeito cassado. E aí, agora a gente dá uma pausa, entendeu? E a gente dá um salto no tempo e depois a gente vai falar novamente de Iris, sua trajetória, contar um pouco desse período dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e seu retorno à Prefeitura de Goiânia na vitória de 2004, assumindo no ano de 2005. Pai, belíssimo programa de hoje, né? Acho que as pessoas vão aproveitar, tirar muita informação aqui sobre esse primeiro mandato de Iris Rezende, sobre a história pessoal, familiar, política de Iris Rezende Machado. Muito obrigado por mais um programa, foi ótimo. Eu peço para que você se inscreva no canal, esqueci de falar no início do programa, André me puxa a orelha toda vez, mas aqui eu vou lembrar.
se inscreva no canal, peço para que você deixe seu like, curta o vídeo aqui, também peço para que você compartilhe com seus amigos e se inscreva, ative as notificações do sininho aí, para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova aqui no canal, e todo dia tem coisa nova aqui no canal. Um excelente sabadão, se estiver vendo no sábado, um excelente dia para você, independente do dia que esteja vendo. Muito obrigado, um beijo, pai, até a próxima. Até mais, filhinho. Beijão, bem. Tchau, tchau.